Olá, amigos do canal Vista Pátria, vocês devem ter visto aí que o Julian Assange foi preso. Quem é do Julian Assange? Ele é o cara dono do Wikileaks, aquele site que vazou vários documentos secretos aí. Bem, o Julian Assange ele foi preso lá na Inglaterra, em Londres, né? Ele foi entregue através da embaixada do Equador. Mas como é que o Julian Assange ele foi parar na embaixada do Equador? Bem, para entender um pouquinho de Julian Assange, ele é um cara que é um ativista, um anarquista que visa, né, que tinha como método do seu ativismo ali divulgar dados para poder manter a transparência dos governos com os seus povos. Uma ideia muito bacana quando você para pensar nesse contexto. Ele queria, né, facilitar aí a transparência para as pessoas saberem o que ocorre dentro aí dos bastidores. Mas na vida real, né, nem tudo é tão lindo como no mundo anarquista. Por quê? O site Wikileaks em si ele ganhou fama em 2010 quando ele divulga aquele vídeo dos helicópteros Apache em uma operação no Iraque, né, quando ele fuzila uma família e fuzila também duas equipes de reportagem da Reuters, a famosa agência internacional de notícias. Aquela operação foi colocada para todo mundo ver, aquilo gerou um tremendo mal-estar, mas logo posterior, né, àquela fama que ele adquiriu, o Julian Assange ele continuou, né, pedindo para que as pessoas mandassem para o seu site informações e ele divulgaria essas informações. Aí ele agia nos bastidores da internet para poder dificultar o acesso, o rastreamento aí do site dele, e isso deu certo durante um tempo. Mas depois a sua identidade foi revelada e o comportamento de Julian Assange é exposto pelos seus amigos que estavam com ele durante esse momento. O Daniel Don Scheitberger, que ele estava ali desde o início com Julian Assange, ele ajudava ele nas postagens, na administração do site. Esse cara se vira contra Julian Assange pelo mesmo motivo que os jornalistas do The Guardian, né, fazem um livro depois, chamando ele de amador, né, e contando todo o comportamento do Julian Assange, como ele agia e qual era o respeito e a ética que ele tinha com as pessoas que estavam envolvidas nos casos. A lot of people regard Julian as a hero, as a sort of guerrilla warrior, you know, who's fighting the establishment all over the world. And I think some of the things he's done are very remarkable and pioneering. Problem is, he has a personality that it's impossible to work with. And he behaves in an impossible way. He's paranoid, he's untrustworthy, gets himself into trouble. Porque o jornalismo ele tem como premissa aí você poder preservar as suas fontes. É justamente aquele momento que a gente vê aquelas reportagens com a pessoa com o rosto distorcido, com a voz distorcida, para a pessoa não ser perseguida dentro da zona que ela vive. Então, por exemplo, a pessoa vítima de algum crime em uma favela, perigosa, ou coisa do tipo, para ela não sofrer represália, você esconde a fonte. Então, isso é uma ética profissional. Coisa que o Julian Assange ele não teve em nenhum momento, né? Por isso ele vai ser criticado pelos seus pares, por isso as pessoas vão expor o seu comportamento nocivo. Ele divulgou uma série de vários documentos divulgados por um soldado americano e ele não se preocupou, né, em preservar as pessoas que moravam nessas zonas de guerra, ou pessoas que estavam colaborando com a CIA ali no Iraque, por exemplo. Em nenhum momento ele pensou nessas pessoas que possuíam famílias que estavam lá no Iraque, estavam no campo, na zona de guerra, estavam colaborando, né, com a CIA para poder fugir do terrorismo. Ele divulgou o nome dessas pessoas aí para ficarem disponíveis a qualquer tipo de represália. Isso gerou uma grande crítica aí por parte da imprensa, né, e as pessoas começaram a se afastar de Assange, que cada vez mais isolado, ele também foi perseguido. De fato, a gente tem que entender que no submundo aí da espionagem, do serviço secreto, o jogo é sujo pra caramba. Ele foi perseguido com uma acusação de estupro na Suécia, coisa que depois ficou provada que era mentira, e inclusive esse processo em 2017 foi arquivado.
mas ele corria o risco de ser preso naquela época, né? E por isso ele conseguiu asilo em 2012, um asilo na Embaixada do Equador. E quem governava o Equador em 2012? Rafael Correa, homem forte aí do Foro de São Paulo, um esquerdista nato, né? Um bolivariano. Esse cara deu asilo para o Julian Assange, considerava ele um herói. E um dos pontos, uma das críticas também que é feita contra o Assange é que ele pega muito leve aí com os russos, né? Toda a sujeira da política russa ele não expõe da mesma forma como ele expôs os Estados Unidos e o Ocidente. Esse é o Julian Assange, que agora foi preso. E se você que tiver curiosidade em saber mais sobre esse comportamento paranoico do Assange, que é descrito aí pelo seu amigo e relatado, se você gosta das coisas mais encaixotadas, existe um filme chamado O Quinto Poder, né, que inclusive foi muito criticado pelo próprio Assange, porque geralmente quando você expõe a vida de alguém, a pessoa não fica muito satisfeita. Ele disse que aquilo ali era uma perseguição contra o Wikileaks. Esse filme, O Quinto Poder, está disponível, inclusive, eu acho que no YouTube, no Netflix também, é fácil de achar. Vai lá e assiste, você vai entender um pouquinho desse comportamento egocêntrico dele, que em busca de notoriedade, né, ele expõe todo mundo, literalmente. Várias pessoas, inclusive, já morreram colaborando com Julian Assange, pessoas que colaboravam, davam documentos para ele, confiavam nele lá na África, morreram, inclusive isso é relatado no próprio filme. E a própria prisão do Assange em si se dá por conta do seu comportamento destemido, né? Ele não se preocupa com quem está ao seu redor. Ele quer notoriedade a todo custo. E o cara ele está asilado dentro da Embaixada do Equador, ele vai simplesmente fazer o quê? Ele vai hackear as coisas do Equador, né? Informações do Equador, informações do presidente, do atual presidente, Lenín Moreno, e vai mandar isso para um grupo de hackers espanhóis que vão chantagear o governo equatoriano. Então percebam só, o cara ele está dentro da embaixada, mas a doença dele, né, a obsessão dele não permite que ele tenha um mínimo de bom senso ali para não hackear as próprias pessoas que estão do lado dele. Ele vai fazer isso, essa chantagem vai criar uma indisposição ainda maior com o Lenín Moreno, que é o atual presidente do Equador, e ele vai falar, manda esse cara embora daqui, né, porque esse cara já está gerando muito problema. Inclusive, antes do Lenín Moreno assumir o poder, né, durante o mandato aí do Rafael Correa, ele vivia fazendo pronunciamentos na janela da embaixada, né, usando a embaixada do Equador como de uma forma midiática para divulgar as suas ideias, né, coisa que é, no mínimo, um tanto indelicado com a pessoa que está te abrigando com o teu anfitrião. E o Lenín Moreno é uma questão interessante aí, porque ele era o candidato do Rafael Correa, ele era o candidato do governo, naturalmente um cara de esquerda, e já está sendo considerado aí no meio esquerdista como um grande traidor. E se você observar hoje as pessoas que estão lamentando a prisão do Assange, você vê pessoas como Sâmia, né, do PSOL, você vê muita gente ligada ao PSOL, grandes petistas aí, e blogueiros que atacam o Trump e o governo Bolsonaro o tempo todo. Então, pelo nível de reação das pessoas que ficaram tristíssimas aí com a prisão do Assange, você já dá para entender um pouquinho que tipo de serviço, para que lado ele trabalhava, né? E o próprio Lenín Moreno, ele vai se distanciar um pouquinho desse bloco bolivariano e vai se aproximar mais aí do que agora a gente chama do Grupo de Lima, inclusive a votação dele da OEA foi contra Nicolás Maduro, e ele é um cara que foi xingado pelo seu próprio antecessor que o colocou no lugar. Em uma decisão criticada pelo ex-presidente Rafael Correa, que concedeu o benefício, Quito também decidiu retirar a nacionalidade equatoriana concedida ao hacker. Assange estava refugiado na embaixada equatoriana desde 2012, onde tentava evitar a extradição para os Estados Unidos. Ele teme a pena de morte no país pelo vazamento de milhares de documentos secretos através do portal Wikileaks. Essa prisão, a tecnicalidade utilizada para fazer a prisão, vejam só que loucura. Esse processo de estupro na Suécia gerou, durante todo o processo, enquanto ele estava em solo inglês, gerou algumas sentenças contra ele, algumas determinações judiciais
para ele cumprir, ele não cumpriu porque estava na embaixada, né? E isso gerou essa, vamos dizer, essa dívida com a justiça inglesa, e isso originou esse mandato de prisão hoje aí, com a ajuda do embaixador, com ordem do presidente, para poder entregar o Assange, que agora vai ser julgado aí na Inglaterra e provavelmente mandado para os Estados Unidos para ser julgado de novo, aí sim, pelos crimes de vazamento de dados confidenciais. Bem, que foi um frutuoso para o canal Vista Pátria. Se você gosta desse tipo de conteúdo, assine aqui o canal, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? E assiste também os outros vídeos aí sobre política europeia, política internacional. E se você puder colaborar também financeiramente com o canal, puder fazer uma doação, existe a possibilidade de doar na conta aqui embaixo e do Apoia-se. Muito obrigado para vocês, até a próxima, tchau, tchau.